Olá, bom dia! Está no ar o Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje, dia 29 de maio, quinta-feira. Tá frio por aí? Pois é, ela veio mesmo, né? Esfriou! Mas hoje nós vamos falar, gente, sobre um tema muito presente nas novas configurações familiares. Nós vamos abordar a convivência, como conviver bem com o filho do seu parceiro ou parceira. As relações afetivas mudaram, né? Os lares mudaram. E hoje é cada vez mais comum formar uma nova família com filhos de casamentos anteriores. Mas como construir uma convivência saudável com um enteado ou enteada? É sobre esse desafio, que também pode ser uma grande oportunidade de aprendizado e afeto, que a gente conversa hoje ao longo do programa com as nossas convidadas que já estão aqui no estúdio, as psicólogas Alice Bazarella e a Railane Costa. Daqui a pouquinho elas vão conversar com a gente e você pode participar também através do nosso WhatsApp, que já está na sua tela. Você conta para nós, então, você já viveu ou vive essa situação? Como foi ou está sendo a sua convivência? Tá tudo certinho? Você conseguiu, né? Se você não conseguiu, presta atenção no programa de hoje, que nós vamos abordar esse tema bem delicado e que precisa ser dito, conversado e falado. 19978293776, QR Code está na tela para você. Vamos lá, então, vai mandando a sua mensagem. Enquanto isso, a gente vai atualizando as notícias aqui da nossa cidade de Campinas. Tem duas atualizações bem importantes. Olha, Campinas reforça a ação de acolhimento com queda brusca de temperatura, viu? Com a chegada de uma intensa massa de ar frio a partir de hoje, a Prefeitura de Campinas intensificou as ações da Operação Inverno 2025 para proteger a população em situação de rua. A medida, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, tem como foco ampliar o acolhimento e a distribuição de insumos durante os dias de frio extremo. Um abrigo emergencial, parceiro, pode receber 20 pessoas a mais, graças à ampliação de vagas, ao envio de colchões cobertores. Além disso, os espaços do Samin e do abrigo Santa Dulce dos Pobres seguirão sendo utilizados para ampliar a cobertura. Além das vagas de acolhimento, o Serviço de Abordagem Social vai intensificar a entrega de cobertores às pessoas que optarem por permanecer nas ruas. A ação visa mitigar os riscos imediatos provocados pelo frio intenso, tá? Atenção, então, para o telefone que a gente vai falar agora, que é o telefone do SOS Rua, tá? O atendimento é diurno e noturno, então de manhã, 3253-4512, isso até às 18 horas. E após as 18 horas, das 18 às 21 horas, tem o WhatsApp do SOS Rua, que é o 19-9984-6496, tá bom? Então, ajude se você presenciar alguém, né, em situação de rua e nesse tempo frio que está previsto para os próximos dias. Acione o SOS Rua. Vamos lá, Campinas recebe serviço especializado da Polícia Militar para mulheres vítimas de violência doméstica, a Cabine Lilás, um serviço exclusivo via 190 da Polícia Militar para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Foi inaugurado ontem aqui em Campinas. Na região, o município é pioneiro na ação. A operação é dentro do Centro de Operações da Corporação, o Cupom, que atende outras 37 cidades. Ao todo, 25 policiais femininas foram treinadas por equipes especializadas da Delegacia de Defesa da Mulher. O suporte acontece desde o acolhimento da vítima no momento da ligação, com orientação sobre registro da ocorrência, rede de apoio e atendimento no local de equipes especializadas, com o envio de viaturas. Neste ano, de janeiro até maio, o Copom de Campinas recebeu 6.255 atendimentos de ocorrências de violência doméstica. Em 2024, foram 14.846. Os números são referentes a 38 cidades da região. E a iniciativa da Cabine Lilás é do governo do estado de São Paulo. Muito importante, né, que a gente tenha esta informação. Se você tem uma amiga que passa por essa situação de violência doméstica, repasse a informação. A Cabine Lilás funcionando aqui na cidade de Campinas. Previsão do tempo. Passou muito frio essa noite, hein? Olha, eu vindo trabalhar, a temperatura marcava aí 13 graus, então
Hoje a mínima foi de 10, né? Agora em torno dos 15, a máxima para 20 graus. Tempo para hoje é um dia chuvoso, né? Aquela chuvinha fina e fria. Então, mínima 10, máxima 20. Eu quero lembrar você que está indo para o trânsito, né? Essa chuvinha fina, ela é perigosa para o trânsito. O asfalto fica mais liso porque a chuva não lava, então fica mais escorregadio. Atenção redobrada, gente, tá? No trânsito aí com as condições do tempo, tá certo? Vamos começar então o nosso bate-papo. Olha, a convivência com enteados exige empatia escutativa e principalmente respeito pelos limites afetivos já estabelecidos, né? Como se aproximar sem invadir? Como apoiar na criação sem tirar o lugar do pai ou da mãe biológicos? E o mais difícil, como construir uma nova relação sem imposição? Hoje nós vamos conversar com duas especialistas que vão nos ajudar a entender os possíveis caminhos dessa convivência, que pode sim se tornar um laço muito bonito, mesmo sem vínculo de sangue. E aqui comigo no estúdio estão as nossas psicólogas, que a gente já dá as boas-vindas, né? Alice Bazarella, psicóloga com atuação em terapia cognitivo-comportamental e também psicoterapia afirmativa. Alice, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Câmara. Muito bom dia, Rúbia. Bom dia, Railane. Bom dia, pessoal de casa também. Agradeço muito o convite de estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, tão atual, né? Que a gente sempre comumente está vendo aí na clínica, né? Como psicóloga, mas também no dia a dia, né? A gente conversa com amigos, né? Também sobre isso. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje. Maravilhosa. Um tema, gente, que faz parte do nosso dia a dia. Aliás, todos os temas aqui do nosso Estúdio Câmara, a gente tem abordado temas do nosso dia a dia. É muito importante, porque nós temos aqui especialistas, né, que nos dão um caminho que a gente deve seguir para resolver determinada situação. Isso é muito bom. Para completar o nosso time, Railane Costa, psicóloga com abordagem fenomenológico-existencial, com foco em escuta sensível e construção de sentidos. Sim. Que beleza maravilhosa. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rubia, eu que agradeço. Bom dia para quem está nos acompanhando hoje. É uma oportunidade incrível de estar aqui falando sobre algo, como nós já dissemos, que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, construir um diálogo e entender melhor quais são as possibilidades dessa nossa realidade. Muito bem, a você de casa, nosso muito obrigada também. As nossas psicólogas, obrigada por estarem com a gente. É um tema sensível, muitas vezes cheio de silêncios, conflitos internos, mas que precisa ser falado com cuidado e principalmente com acolhimento. A gente começa com a Alice, falando que muitas pessoas entram em relacionamentos com parceiros que já têm filhos, né? Então, Alice, qual que é o primeiro passo emocional que essa pessoa precisa dar para lidar bem com a presença de um enteado, já que eu vou entrar num relacionamento e eu sei que tem um fruto desse relacionamento e que ele é presente e que vai continuar e eu vou precisar me adaptar. Então, qual que é o primeiro passo que eu devo, né, dar para administrar essa situação? Pois é, Rúbia. O primeiro passo é sempre o mais difícil, né, da gente dar. Então, nesse início, é interessante que a pessoa que vai ser ali o padrasto ou a madrasta, né, ela entenda que antes dela chegar, teve um rompimento anterior, né, para essa criança ou para esse adolescente, né, para o enteado, que foi justamente a separação, né, dos pais ali. Então, uma coisa que ela estava totalmente habituada, né, já a ver os pais juntos, e aí teve esse rompimento, né, essa separação. Então, essa pessoa que entra, que vai configurar essa nova família ali, essa reconstituição familiar, ela precisa entender isso, né? O primeiro passo ali, compreender que esse rompimento, ele existiu. Então, essa criança, esse adolescente, ele não está ainda totalmente preparado, né, para receber também essa pessoa, de braços totalmente abertos, e que a relação ela vai ser perfeita de cara. Então, esse é o primeiro passo, né? A pessoa precisa estar bem, né, atenta a isso e não entender isso também como uma rejeição total, né? Porque a gente sabe também que
existem aí esses sentimentos, né, todos envolvidos nesse enteado, nessa enteada, e que não significa que ela não gosta de você, né, que ela te odeia, e sim que ela está preocupada, né, com algumas coisas também, como, por exemplo, a a uma lealdade, né, ao pai ou à mãe. Então, ela fica com medo de trair ali os pais também. Então, isso pode acabar sendo expresso ali na criança, no adolescente, em forma de ciúme, né, de uma rejeição inicial. Então, eu digo assim, né, que esse passo inicial seria compreender isso antes, né, de qualquer ali aproximação, já tentando forçar um vínculo, tentar forçar alguma relação. Então, o primeiro passo eu indico que seria esse. Muito bem. Agora, Railane, o que significa na prática respeitar o espaço do filho do parceiro? Existe um tempo ideal aí para se aproximar, né? Porque tem uma pressa em estabelecer vínculos que pode gerar, gerar rejeição. A construção disso tudo leva tempo, então a gente não pode se aproximar de uma forma abrupta, né? Como que a gente vai entender o tempo da aproximação? Vou pegar o gancho da Alice, né? A palavra compreensão. Uhum. É uma palavra, assim, extremamente essencial para a construção dessa relação. Então, se a gente fala de tempo, qual é o tempo? A gente não tem como numerar, né, Uhum. esse tempo, porque o tempo vai de acordo com cada relação. Então, primeiro compreender quem sou eu, no sentido, qual é a bagagem que eu trago para essa relação e qual a bagagem que eu estou me deparando nessa nova relação. Então, qual é a bagagem que essa criança e adolescente traz? É aí onde a gente vai conseguir compreender qual vai ser o tempo. Que tempo é esse? Vai ser rápido? A criança está me aceitando de uma forma muito calorosa, de imediato ou não? Eu estou chegando e percebo que há uma grande rejeição. E aí a palavra compreensão. Preciso compreender o que está acontecendo, como que eu estou adentrando essa nova constituição e respeitar o meu tempo e o tempo do outro. Então, qual é o meu tempo também para entender que eu estou configurando essa nova estrutura e qual é o tempo do outro. E aí, Rubia, isso que você trouxe, né, de forçar a barra, isso é muito sério. Eu quero que seja para já. Isso pode, no lugar de construir, destruir aquilo que seria possível, uma construção saudável. Então, entender que cada laço a ser construído tem um tempo é a forma mais saudável, né? Não estipular, não existe estipulação de tempo. Existe a vivência. Então, primeiro eu convivo e percebo, né? Está sendo rápido? Ótimo, legal. E se não, paciência. Vamos construir isso à medida em que o tempo passar e a gente vai percebendo como isso está se desenvolvendo. Então, não há um número, algo fechado em relação ao tempo, mas talvez a percepção de como eu vivencio esse tempo para chegar aonde eu quero, que é uma relação saudável.